Saúde, amada igreja, com a graça e a paz, amém? Como é bom estar na casa do Senhor, poder louvar e exaltar esse Deus maravilhoso. Ele fez um gesto tão especial para nós um dia lá na cruz, que nem homem, nenhum outro homem fez. Uma declaração de amor tão grande, que só Ele sacia essa necessidade de algo que falta para o ser humano. Que tem pessoas que ficam buscando em outras coisas, que não se sacia a sua necessidade, mas a necessidade que precisa no coração é Jesus. E Ele traz para nós essa ansiedade, Ele traz para nós esse amor tão grande, que as pessoas precisam de amor de Cristo. E esse amor de Cristo nós estamos. Amém? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer, me ofereceu uma água que jorra sem fim. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar.
Aleluia. Só Ele é a razão para que nós estejamos aqui louvando ao Senhor. Amém? Os irmãos que trouxeram o dízimo e a oferta, essa é a hora que a gente
Jesus. Vem nos encher, Senhor, com Tua presença. Vem nos transbordar, Senhor, com Teu Espírito Santo em nossos corações. Vem, Senhor Jesus, pairar sobre nossas vidas, Jesus. Vem nos transformar a cada dia na Tua presença, Senhor. Para que a gente possa cantar livremente, Jesus, assim. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sendo inundados por Tua glória, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, que nós fazemos neste lugar. Essa é a nossa oração, Pai, que nós estamos fazendo a Ti, Senhor, clamando com nossos corações abertos, para que a gente seja pairado com Teu Espírito Santo. Amém? Boa noite, irmãos. Nosso momento missionário de hoje tem nome e endereço. É um casal e uma família que nós vamos conhecer agora, ouvindo o vídeo. Então, se puderem apagar as luzes para a gente poder ver melhor, pode soltar aí, galera. Calma aí, gente, vai dar certo. Tá, enquanto o vídeo não passa, eu vou apresentar pelo menos o nome dessa família. Nós vamos conhecer a família Armando, que é do pastor Manuel, da irmã Joyce, e que tem 2 filhas, chamadas Luísa e Maria Júlia. Eles já estão trabalhando em Moçambique desde 2013. E desde 2023, eles estão com a missão para o interior da África, que é a missão que eu e o Michel nós mobilizamos. Essa família, por um tempo, já esteve em Moçambique há 14 anos, trabalhando com a área de educação. Então, normalmente, lá em Moçambique, é muito difícil a questão da educação para os próprios habitantes de lá. E os missionários, eles ajudam muito nisso. E eles têm um projeto chamado Dorcas, que é para a dedicação ao ensino e ao corte e costura em relação à alfabetização de adultos. Porque, normalmente, em relação ao emprego lá, é bem difícil. Então, se a gente conseguir dar um ensino para eles e também uma forma que eles podem sobreviver estando nas suas casas, sem um emprego fixo, que é difícil encontrar lá, também ajuda a população. Principalmente em relação à igreja, eles estão liderando a Igreja Batista Bíblica Ágape e atualmente tem 100 membros nessa igreja.
Eles também têm ajudado no Instituto Zofala Bíblico, que é como se fosse um seminário para os irmãos de lá. Já que Moçambique ainda tem muitos povos que não foram alcançados pelo Evangelho, a ideia é trazer missionários da própria localidade. Não só enviar daqui do Brasil para lá, mas que as próprias pessoas convertidas lá se tornem missionários em seu povo. E para isso, muitos missionários vão para poder ensinar teologia para eles. Isso no Instituto Bíblico Zofala. E também no discipulado. Então, durante mais de uma década, o pastor Manuel tem discipulado e treinado líderes em Moçambique, enquanto o Joyce serve com a liderança de jovens e também a liderança de mulheres. Então, não é diferente do que a gente tem tentado fazer aqui, e se Deus quiser, nós temos conseguido, né? Eles têm feito o que em todo lugar deveria fazer. Igrejas cristocêntricas têm só um objetivo, que é tornar Deus conhecido e glorificado. E nós fazemos isso servindo ao Senhor, servindo aqueles que não conhecem a Cristo e também servindo a nossa igreja. E isso acontece através do discipulado. E eu acho que agora a gente vai conseguir ver o vídeo. Apenas 9,1%
Amém. Pode pausar aí nessa última parte, que mostra também a fotinha deles, por favor. Então, gente, essa é a família Armando. Eles vieram para o Brasil agora, início do ano, para rever a família. Então, na maior parte dos vídeos que vocês viram, são eles na igreja bíblica Ágape, lá de Moçambique. Então, vocês podem ver a Luíse correndo por aí, normalmente a Maria Júlia no colo da Joyce. E eles estão agora no Brasil também arrecadando recursos para voltar. Até a previsão deles voltarem era agora em julho, mas até agora eles só conseguiram 50% do recurso que eles precisam para voltar, já que normalmente a igreja que os enviou não contribui com todo o recurso. E eles precisam voltar lá dando suporte para o Instituto Zofala e todos os outros. A nossa ideia principal aqui é orar por eles. Se Deus quiser, no próximo domingo eu quero trazer um vídeo específico deles, falando com a gente, sabendo que nós oramos por ele. E se você sentir no seu coração que você quer contribuir para que eles consigam voltar para Moçambique, consigam se estruturar lá, eu acho que dá para perceber que, por causa das duas crianças, ter a certeza do sustento é algo muito necessário para eles. Porque, por eles não serem sozinhos, eles têm que ter a certeza em relação às crianças. A MIAF dá todo esse suporte, por isso que eles só enviam um missionário quando já tem o recurso todo fechado, para que os missionários não passem necessidade no campo. Não é essa a ideia. A gente sabe que Deus sustenta, mas nós, como igreja, precisamos ser responsáveis também por aqueles que a gente envia e por aqueles que a gente sabe que Deus chamou. Então, vamos orar por eles, por tudo que Deus tem feito na vida deles. São muito tempo de missão e Deus tem abençoado por tudo que eles têm feito lá. Eu sempre me comovo muito com as imagens da igreja e fico me perguntando se o nosso conforto assim é tão necessário, né? Lá eles normalmente se encontram debaixo de árvores e as igrejas deles têm pouca estrutura. E ainda assim eles querem que a igreja cresça, não que necessariamente a estrutura da igreja melhore. E isso fala muito sobre aquilo que está no centro dessa igreja. Então, que a gente possa orar por nossos irmãos e que eles possam ensinar também para a gente que igreja, isso aqui é realmente só um lugar que a gente se reúne. O que acontece lá fora, quando a gente sai daqui, quando a gente vive a nossa vida cotidiana servindo a Deus e amando nossos irmãos, é o que realmente nos faz igreja. Então, vamos orar pela família Armando. Pai de amor, eu te agradeço, ó Deus, por essa família que o Senhor chamou e tem sustentado, Pai. Te agradeço, ó Deus, por esse tempo tão grande, ó Deus, que eles têm servido a Ti em Moçambique. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem alcançado, ó Deus, pessoas através da vida deles, ó Deus. Se for da Tua vontade, Pai, que esse trabalho continue, Senhor. Levanta, Pai, o sustento que falta, Pai, para que eles possam ir, ó Deus, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem sustentado eles e sabendo, ó Deus, que o Senhor irá continuar provendo quando eles chegarem lá, Pai. Continua, Deus, a sustentar essa igreja, Pai, a igreja bíblica Ágape em Moçambique, Senhor, que elas não possam, ó Deus, ser infiltrados, ó Deus, com uma doutrina que não vem de Ti, Senhor, mas que Cristo continue sendo pregado, ó Deus, que Cristo seja o centro do coração dessa igreja, Senhor, que eles possam, ó Deus, ser aqueles que enviam missionários, Senhor, que eles possam ser aqueles, ó Deus, que possam, ó Deus, fazer com que Moçambique conheça a Ti inteiramente, Pai. E nós, como Betel, Senhor, queremos fazer parte do que o Senhor tem feito nessa igreja, ó Deus, nessa comunidade. Queremos fazer parte do chamado, ó Deus, dos Teus filhos, ó Pai, da família Armando, ó Deus. Nos deixa fazer parte disso, Senhor. Nos ajuda, Pai, a lembrar deles em oração, ó Deus, alegres, ó Deus, porque eles têm respondido em obediência o Teu chamado, ó Pai. E nos ajuda a querer fazer parte disso com aquilo que temos, ó Deus. Se temos, ó Deus, tempo de oração, que isso seja o que nós entreguemos de todo o coração, ó Deus. Se temos, ó Deus, condições de ajudar financeiramente, Senhor, que isso seja o que entreguemos, ó Deus. E mostremos, ó Deus, a nosso coração, ó Deus, a este mundo, ó Pai, que somos conhecidos pelo amor, ó Deus, por uma família que é reunida, Deus, não por laços de sangue, ó Deus, terrenos, mas por meio do sangue de Cristo, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, dar o suporte necessário naquilo que estiver ao nosso alcance, ó Deus, à família Armando. E aquilo que está ao Teu alcance, Senhor, nós entregamos, ó Pai, a vida deles, ó Deus. Sustenta essas crianças, ó Pai, sustenta essa família, Deus, dê saúde para eles, ó Deus. Revigore suas forças nesse tempo que eles estão no Brasil, Senhor. E que eles voltem, ó Deus,
cheios de alegria, Deus, sabendo que a igreja brasileira, Deus, e que a Betel faz parte disso, Senhor, está orando por eles, ó Deus, e fazendo parte do que eles têm feito lá. É isso que eu te oro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Se alguém quiser saber mais sobre a família Armando, eu tenho o contato do WhatsApp deles. Se vocês quiserem mandar uma mensagem para eles, saber sobre a família, saber se vocês podem ajudar eles aqui dentro do Brasil mesmo, o número deles está à disposição. Vocês podem falar comigo que eu envio no WhatsApp. E um slide explicando tudo isso que eu falei vai ser enviado lá no grupo. Então, caso você tenha alguma dúvida ou você queira dedicar um tempo de oração essa semana, pelo menos os pontos de oração vão estar disponíveis lá. É isso. Agora tá. Os pequenininhos aqui. Vem Manu. Até 9 anos. Acho que não tem. Ana Raquel. Quantos anos o Pepperoni tem? Acho que ele vai para outra salinha. Os pequenininhos e as professoras. Amém. Calma aí, a Manu vai orar pela gente. Todo mundo fecha os olhos. Aqui também na frente, todo mundo com o olho fechado, que a Manu vai orar. Deus, muito obrigada por mais um dia. Que o Senhor possa estar abençoando essa noite, nos livre de todo mal, Pai de todos. Deus, que o Senhor possa estar abençoando agora a gente na salinha, que a gente não possa estar abardando no nosso coração, mas a gente possa estar levando para outras pessoas, Deus. Pode ser em qualquer lugar, aqui lá na escola, qualquer lugar, Deus. Até aqui na igreja a gente possa estar falando o que a gente aprendeu na nossa linha. Que o Senhor possa estar abençoando. Que o Senhor possa estar abençoando, que nada de mal possa estar acontecendo com a gente. Mas não é só lá na salinha, também em todos os lugares, também o povo aqui da igreja. Que o Senhor possa estar abençoando. Em nome de Jesus, te peço e agradeço. Amém. Podem ir já. Amém. Graças a Deus. O Senhor tem guardado o nosso coração e o Senhor tem nos permitido ver o verdadeiro louvor sendo levantado dos corações dos pequeninos, né? E à medida que o Senhor tem nos permitido observar essas coisas, isso traz muita alegria ao coração da gente. Deus seja louvado por isso. Amém, meu povo? O sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, e a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar, e a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu
sacrifício vivo, eu quero ser para Deus tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade vou me comprometer e ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar, usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou, tudo perdoou pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue. Senhor, precioso sangue de Jesus. Nós agradecemos tua bondade, Senhor. Nós agradecemos tua misericórdia, Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu um jeito. E porque o Senhor deu um jeito, nós estamos aqui, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Seja bem-vindo. Que o Senhor te abençoe. Que a graça do Senhor seja sobre sua vida. Daqui a gente vê alguns irmãos novos. Que Deus abençoe muito você. Seja bem-vindo aqui, em nome de Jesus.
Eu convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 14, nós vamos ler a Bíblia. Marcos capítulo 1, versículo 14. Você que achou, achei. Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, 14. Nós estamos numa série sobre ser e fazer discípulos de Jesus, e a gente está mergulhando na primeira parte sobre ser discípulo de Jesus, e nós estamos trabalhando justamente nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós já fizemos toda a parte de Mateus, justamente os textos mais explícitos, onde Jesus destaca as condições mais claras, onde ele diz as condições para que sejamos seus discípulos, o que ele fez, como ser discípulo dele, como não ser discípulo dele, os textos que estão mais na cara, mais destacados. E nós começamos hoje, justamente o Evangelho de Marcos. Então, Marcos capítulo 1, versículo 14. A Bíblia diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. E as boas novas de Deus é justamente o versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, que na verdade é um lago, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Senhor, nós confiamos que o Senhor deixou esse livro por um propósito bem claro, ó Deus, de espalhar a Tua palavra pelo mundo. E que a maneira milagrosa que o Senhor deu um jeito de conservar esse texto, é porque o Senhor tinha planos para que esse texto, que nós acreditamos ser a Tua palavra, pudesse de alguma forma convencer os corações e levar esses corações ao arrependimento, ó Deus. Por isso, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela maneira como o Senhor fez com que a Tua palavra chegasse até nós. Agora, nós cremos que pelo poder da Tua palavra, nós seremos edificados nessa noite. E o Senhor há de gerar salvação e transformação nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vou pedir para os meninos deixarem aqui o mapa. Ele é o João Marcos, que aparece na Bíblia, especificamente no texto de Lucas, lá no Atos dos Apóstolos. O primo de Barnabé, porque começa a jornada, João Marcos aceita o desafio missionário, mas de repente, quando começa a primeira viagem missionária, parece que João Marcos achava que as campanhas missionárias seriam uma coisa, e a jornada missionária se torna outra coisa. E na primeira viagem missionária, João Marcos se vê num propósito um pouco diferente,
e decide abandonar a jornada missionária. E quando começa a segunda viagem missionária, ele aparece de novo para querer viajar. E o Paulo vira e fala, não vai não. E o Barnabé, querendo convencer o Paulo de que era parente, família, e a família a gente sempre puxa um pouco mais para o nosso lado. E o Barnabé fala, mas Paulo é meu primo, e família é família. O Paulo fala comigo, não vai. Mas Paulo, a gente é amigo, o rapaz é novo, né? Todo mundo erra. O Paulo fala, se ele for, eu não vou. E é claro que nessa do vai, não vai, o Barnabé ficou com o primo, o Paulo pegou o Silas, aí agora era uma caravana missionária, virou duas. Paulo e Silas foi para um lado, Barnabé e Marcos foi para o outro. O fato é que essas lideranças da igreja agora brigaram. E o pastor Hernandes Dias Lopes costuma dizer que não é bom que líderes da igreja briguem, mas às vezes brigam. E quando briga, só Jesus na causa. E isso ficou registrado na Bíblia. E já é a segunda briga de Paulo que está registrado na Bíblia. O Paulo não é um cara fácil. Mas eu vou dizer para vocês, se as minhas brigas ficassem registradas em algum livro, eu não sei não, né? Ainda bem que não fica, mas na minha consciência fica e eu lamento muito. O fato é que no final da vida, especificamente no texto de Timóteo, o Paulo, quando está precisando dos seus materiais, sabendo que vai morrer, ele pede para que Timóteo não demore, porque ele está com frio, manda levar sua capa. Timóteo, o Paulo também está sabendo que vai morrer, pede para levar seus pergaminhos, ele quer estudar. E o Paulo está sabendo que vai morrer e pede para levar João Marcos, porque ele é útil para o ministério. O João Marcos não era útil para Paulo, mas agora o João Marcos é útil para o ministério. O João Marcos é abandonado por Paulo, e o João Marcos sai da viagem missionária entendendo que Paulo achava ele um sujeito inútil. Líderes machucam a gente. Eu machuco pessoas. O inútil do João Marcos vai com Barnabé. Mas João Marcos acompanha também Pedro. E Marcos, entre Mateus, Marcos, Lucas e João, é o primeiro dos evangelhos a ser escrito. E se torna referência de pesquisa para Mateus e Lucas. E Mateus pesquisa Marcos. E Lucas pesquisa em Marcos. E tem Marcos em Mateus e tem Marcos em Lucas. Olha o inútil do Marcos. Deus seja louvado, porque o Senhor faz essas coisas. A questão não é como nós fomos tratados um dia, ou deixamos de ser, ou as coisas que afetaram nossa caminhada. A questão é que os propósitos de Deus em nossas vidas, eles ultrapassam as feridas e as marcas. Aqui, queridos, nós precisamos entender que nossa jornada com Deus sempre passará pelo caminho do sofrimento. E o Evangelho de Marcos trata justamente da perspectiva de que Jesus é o servo sofredor.
e que os seus discípulos também sofrerão. E Marcos trata dessa perspectiva. Jesus sofre, logo seus discípulos sofrerão. E o Marcos não escreve a partir de um testemunho ocular, mas ele escreve a partir do testemunho de Pedro. O Pedro conta, Marcos escreve. E o Marcos escreve. O Marcos decide escrever essas coisas. E agora ele escreve o que aconteceu no princípio do Evangelho de Jesus, como tudo foi preparado. Ele trata a questão do batismo e da aparição de João Batista, como Jesus é encaminhado. E o Evangelho de Marcos, ele tem uma característica muito interessante. Ele trata de algumas coisas assim, ele coloca alguns textos e ensinamentos, e ele gosta muito de usar uma palavrinha imediatamente. Ele coloca ação no texto, ele fala uma coisa que Jesus ensinou e ele usa imediatamente e põe ação. Então tem muito demônio em Marcos, tem muita espada, tem muita ação, tem muito soldado, tem Jesus correndo de um lado para o outro, tem muito exorcismo, tem muito milagre. De verdade. Não off the king, de Paulo, essas coisas. E agora João Batista foi preso. E quando João Batista é preso, Jesus começa o seu ministério. É muito interessante isso. Aquele que prepara o caminho é preso e Jesus surge no cenário. O Senhor tem os seus tempos e as suas épocas. Jesus sai da região da Galileia. Se acompanha comigo o mapa da Palestina, então aquela parte mais verde ali, lá do alto, aí tem aquela partezinha laranja ali, bem lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo, eu sou pequeno. Então a gente usa as ferramentas. Aqui está a região da Galileia. Então aqui é o Mar da Galileia. Aqui. Que na verdade é um lago. Toda porção de água nesse primeiro século é chamada de mar. Ok? Jesus então sai dessa região aqui da Galileia. Onde ele foi batizado por João Batista, na região da Judéia. João Batista é preso, e o que ele faz quando João Batista é preso? Ele volta para a região da Galileia, e agora ele está andando aqui, ó, do Mar da Galileia, que é aqui no versículo 14, de Marcos capítulo 1, versículo 14. Tudo bem? E nós estamos aqui. Jesus então está caminhando aqui. Por aqui. Certo? Legal. Jerusalém está aqui. Olha a Samaria aqui, ó. Aquela Samaria que a gente conhece. E esse é um gente. Jesus está passeando por aquela região, as pessoas estão pescando para pagarem seus impostos, depois que pagam os impostos, tentam conseguir alguns peixes para poderem dar conta da sua existência. Nesse sentido, já tinha uma conversa sobre Jesus lá em cima, uma conversa.
Mas a fama de Jesus ainda não tinha se espalhado. Ninguém sabia direito quem era Jesus. Jesus, então, é batizado lá embaixo, e ele sobe de novo, mas ainda não se sabe quem é Jesus. Então eu quero que você entenda o seguinte: depois que João Batista foi preso, versículo 14, Jesus volta para a região da Galileia, e ele começa a proclamar as boas novas de Deus. Tudo isso ainda é novidade. E as boas novas de Deus o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Primeira coisa que eu preciso entender na mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus sobre o Evangelho não é de um Deus que tem o poder de fazer com que as pessoas se arrependam e, por conta própria, dominar os corações para que elas, como um feitiço, se acheguem a Ele e, nesse momento, sejam tomadas por Ele como alguém que está tomando a alma de alguém e possuindo a alma daquela pessoa. Um arrependimento passivo. Um Deus que incorpora alguém. Então você vai se arrepender agora e eu estou possuindo a sua alma para mim. A mensagem é: arrependam-se e creiam. A participação humana, então, está baseado no fato de que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A soberania de Deus poderia simplesmente fazer com que esses corações se rendessem. E esse é o mistério da conversão. O Senhor tem todo o poder de dominar os corações. O Senhor tem todo o poder de pegar o coração humano e fazer assim, pum, e pronto. E o mistério da conversão é tão grande que às vezes embanana. Onde que tem a resposta humana, onde que tem a participação de Deus, onde que é só a soberania de Deus, onde que o homem chega a ser confuso. Mas o fato é, Deus está levando a sua mensagem de arrependimento, mas existe uma devolutiva de fé. Então hoje, enquanto nós estamos ouvindo da palavra de arrependimento, existe uma devolutiva de crer. E o mais interessante é o seguinte: nós vimos aqui a igreja em Moçambique, e o mais complexo do evangelho na África é porque os missionários estão na África há muitos anos. Há muitos anos. Existe uma pregação do evangelho na África e de uma batalha espiritual na África há muitos anos. Mas um evangelho sincrético, em que missionários lutam contra as forças das trevas, enquanto o feiticeiro está batendo o tambor de um lado, o outro missionário está batendo o tambor do outro. Não se vê Cristo. E esse é o problema do evangelho na África. Uma guerra entre feiticeiros. A palavra de Deus é esquecida e é deixada de lado. E o evangelho que Jesus está dizendo é: o reino de Deus chegou, e a palavra está sendo pregada, e agora eu preciso ver arrependimento. Eu não estou dominando os corações de vocês, estou pregando, e agora eu preciso ver fé. O Cristo vai pregando, passando,
anunciando, caminhando, pregando, passando, anunciando, procurando fé e caminhando. Ele não fica parado, ele continua caminhando. E agora o que acontece é o seguinte: enquanto a sua caminhada segue, e ele vai pregando essas palavras, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me. E a resposta, e a palavra de Jesus para eles, é a palavra imediata para aqueles que são seguidores de Jesus. E aqui é necessário entender uma coisa muito importante: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. O pacote daquele que segue a Jesus é o pacote missional. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo momento que eu aceito seguir a Jesus, eu me torno um missionário. Aqueles homens foram imediatamente e seguiram a Jesus. Primeira coisa que eu tenho que entender sobre o seguimento de Jesus: Jesus não implorou para aqueles homens que viessem. Jesus não apresentou benefícios. As notícias a respeito da prisão de João Batista já tinham se espalhado. O que aqueles homens sabiam é que seguir a um homem como Jesus traria dificuldades para eles. Aqueles homens imediatamente abriram mão, primeiro, de suas famílias, que é a sua primeira estrutura básica de sobrevivência. Segundo, de sua fonte de renda, que era a empresa de seu pai. Sua segunda estrutura básica de sobrevivência. E foram seguir um homem que era chamado de o Messias. Eles simplesmente saíram andando atrás desse sujeito. Falou: pai, fui. E foram. Eu quero que você entenda a seriedade desse negócio e o que esses homens acabaram de fazer. E eles ouviram uma única proposta: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Eu não sei você, mas eu não sei o que significa ser pescador de homens. Alguém sabe? Eu estou pescando peixe e alguém me fala assim: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Eu estou com a tarrafa na mão, pescador de homem, tá. Bora? Bora. Eu nunca vi homem para pescar. Ele está mandando seguir. Eu não entendi o que ele falou. Eu sei que é para andar atrás dele. Mas eu não entendi o que ele quis dizer. Mas Jesus mandou seguir. E eu fui. Esse homem não tem carruagem. Esse homem só está falando que o reino de Deus chegou. Esse homem está exigindo arrependimento, está exigindo fé. Eu não estou vendo ele com bolsa. Eu não estou vendo ele com outros discípulos, porque até agora a mensagem que ele está pregando, ninguém foi atrás dele. Irmãos, seguir esse homem é loucura. Esse homem é pobre. E esse homem está escolhendo pescadores para começar um reino. Não se começa reino com pescadores, se começa reino com soldados. Porque um reino se começa para invadir outras terras, se começa reino com soldados capazes. E esse homem está escolhendo pescadores. Que conversa estranha é essa?
Gente que não sabe pegar numa enxada direito. Não satisfeito, ele continua andando na beira do mar, vê 2 outros irmãos, filhos de um tal de Zebedeu, que ainda estão preparando as redes, e tira mais 2 filhos de sua família, com uma simples palavra: sigam-me. Agora ele está feito. Tem 4 pescadores para começar um reino. Pronto. Tem tudo para dar certo. Lá vai o Galileu, com mais 4 Galileu, tudo da Galileia, sendo que as coisas só davam certo na região da Judéia. Olha a distância. Nada que prestava saía da Galileia. Tudo, os mais inteligentes, as cabeças pensantes, o pessoal culto, as pessoas que davam certo, saíam da Judéia, especificamente da cidade de Jerusalém. Os piores saíam de Samaria, os mais ruinzinhos da Galileia. Jesus escolhe os piores. E é esse o povo que começa o reino dele. O que fica claro para a gente no final é que assim esses homens começam o reinado do Senhor. E assim começa a história do reino de Deus, até chegar na Betel. Nós podemos dizer que o Senhor acertou na escolha? Você pode olhar para você e dizer assim: Jesus acertou. Eu posso olhar para mim e falar assim: ó, valeu. O ponto, irmãos, é que nós precisamos entender uma coisa: seguir a Jesus é urgente. Ele não espera eu arrumar minhas coisas, até porque quem arruma as coisas é o Senhor. Se você estiver achando que vai arrumar suas coisas para seguir a Jesus, você não entendeu a mensagem do reino. A mensagem do reino é: arrependa-se e creia. É Ele que arruma as coisas. Você larga tudo, abandona tudo, deixa tudo para trás. Pastor, tudo é tudo. Tudo. A Bíblia chega a dizer que se eu tiver amor, até mesmo pela minha própria vida, mais do que por Jesus, eu não sou digno de Jesus. E é por isso que às vezes o meu seguir a Jesus é um seguir frágil, porque eu não entendi o discipulado. Ninguém está dizendo que você deve negligenciar a família, trabalho, pedir suas contas no emprego. Ninguém está dizendo isso. O que está sendo dito é que o compromisso com Cristo é sério, que não é brincadeira, que uma vez que cruz é tomada nos ombros, não deve ser largada. Segundo, seguir a Jesus não é algo que deve ser, é uma decisão da consciência, claro. Lucas capítulo 14 deixa isso claro para a gente. Não é um ato emocional, imediatista, mas é uma decisão que eu preciso estar disposto a pagar pelas consequências, de forma que eu entenda que algumas consequências serão reveladas no caminho. Não dá para entender todas as consequências de uma vez. Não, só vou seguir a Jesus quando eu souber exatamente tudo. Todos os detalhes.
Aí quando eu souber todos os detalhes, quando você souber todos os detalhes, aí você vai. Não sei para onde. Ninguém sabe os detalhes todos. Não tem caminhada de vida suficiente para dar tempo para isso. Mas uma coisa, o Senhor não vai esperar até você se resolver. Jesus está passando. Ele chama, te apresenta, fala para você, te dá uma oportunidade de decisão e ó, sabe o que não é justo num país como o nosso? Não é justo pessoas ouvirem falar de Jesus 3, 4, 5, 20, 30, 100, 300, 500 vezes. Enquanto em alguns lugares do mundo nunca se ouviram falar de Jesus. Isso não é justo. Por isso é repetido as palavras do reino de Deus. Arrependa-se e creia no Evangelho. O Senhor não tem uma história de vida tranquila para ninguém que queira seguir o Senhor Jesus. Porque o Senhor foi conhecido como filho sofredor. E se você não estiver disposto a sofrer pelo Evangelho, eu sinto muito. Nós somos conhecidos como aqueles que pegam a sua cruz. Nós carregamos a nossa cruz. Nós morremos a cada dia. O Evangelho não é fácil mesmo. Mas pela misericórdia de Jesus, nova vida nos é dada todos os dias. E temos a esperança da vida eterna, de recomeços. Por isso, eu oro para que as oportunidades e as novidades de vida nos sejam dadas. E que famílias como essas, família Armando, não se desesperem pelo mundo, enquanto a obra de Deus que foi depositada na vida deles fiquem apenas com eles, mas que nós também possamos cooperar com a vida deles em nome de Jesus. E que possamos sair por esse mundo afora também, honrando o nome de Jesus e honrando o nome dos discípulos de Jesus. Amém, meu povo? O Senhor um dia nos chamou, e nós não podemos nos esquecer que Ele nos chamou. E nós não podemos nos esquecer do preço que Ele pagou. O preço que nós pagamos é o quê? Eu pago um preço. Que preço? Que preço? É sério isso? A gente quer mesmo falar de preço que nós pagamos? Não, nós não podemos falar de preço que nós pagamos. Seguir a Jesus é um preço muito alto. Não. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu cuidado, pela vida de cada um que esteve aqui essa noite. Nós imploramos ao Senhor que possa nos levar em paz para as nossas casas, cuidar de todos e cada um de nós, abençoar a vida daqueles que nos visitaram hoje aqui, Senhor.
que o teu evangelho encontre corações, que guarde a vida dos nossos irmãos e que em nome de Jesus nos ajude, ó Deus, a não tratarmos o Senhor, que foi e é verdadeiramente um servo sofredor, e olharmos para as nossas vidas como se nós não merecêssemos nenhum sofrimento. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós te amamos, mas nós somos frágeis demais. Precisamos de Ti. Agradecemos por Tua bondade e misericórdia. E Te adoramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu povo? Amém. Eu peço aos irmãos que orem. Esse fim de mês, se Deus permitir, nós vamos participar da festa do Lar Batista, dia 31 de maio. Dia 31 de maio dá num sábado? Alguém confere para mim, por favor. Sábado, aleluia. Né? Dia 31 de maio, se Deus permitir, vai ser a festa do Lar Batista. Eu peço a você que convide, né? Porque a Betel vai ter uma barraquinha lá. A nossa barraca é a da batata. É batata, é. Batata com queijo, batata com bacon, batata com um monte de coisa. Um monte de coisa. E essa barraca, irmãos, nós não vamos pedir oferta de nada para pagar a barraca da batata. Ficou em torno de uns 2.000 e pouco. Nós vamos tirar dinheiro do caixa da igreja para cobrir as despesas da batata, tá bom? Porque vai ser uma oferta da nossa igreja para o Lar Batista. Amém, meu povo? Glória a Deus, tá bom? E aí, a gente está mandando fazer uma camisa da igreja. No sentir firmeza. Peguei de surpresa, né? Tá. Pessoal, dia 31 vai ter a festa do Lar Batista. Aí a gente está mandando fazer uma camisa da igreja. Muito bem. Tá quase pronta, né, Lu? Aham. Lembrando que essa camisa a gente não vai cobrar nada que não seja o preço de custo, né? Então, o que o Joaci pedir, o valor de R$40, não é assim, 40 e vai vender por 60. De jeito nenhum, tá bom? Aí está finalizando a arte para a gente poder encomendar, tá? Para a gente chegar no Lar Batista Betel, The of the King, né? Tá bom? Então fica atento, tá? Aí, irmãos, para a gente participar da festa lá, lembrando que todo o dinheiro que é arrecadado lá no Lar Batista, para quem não sabe, o Lar Batista é uma casa de acolhimento para crianças em situação de vulnerabilidade social, né, crianças órfãs de pai e mãe, e é um trabalho que tem mais de 70 anos. Então, todo ano tem uma festa, e o dinheiro que é arrecadado fica para lá para fazer as melhorias, né? Então, a gente vai para lá esse ano, todo mundo é convidado pelo projeto Desafio Radical, que vai acontecer do dia 3 ao dia 6 de julho. Para variar, a nossa igreja também está saindo com a maior caravana do DR esse ano também. Nós estamos com mais de 50
50 inscritos. Desculpa aí, né? Então, ore por nós. E eu queria pedir uma última oração pelo pastor Bruno e pela família dele que tomaram posse lá em Conceição do Tocantins. Só para os irmãos, rapidinho, irmãos, rapidinho, irmãos, rapidinho. Pastor Bruno e a família dele que tomaram posse lá em Conceição do Tocantins, Lagoa do Tocantins. Os irmãos, irmã Cida, irmão João, visitaram lá na posse e já tem feito alguns trabalhos missionários lá. Eu conheço o pastor Bruno, ele teve lá na igreja que eu era pastor. O pastor Bruno é um pastor muito simples, está indo para o 3º filho agora, a esposa está grávida, e eu acho que nossa igreja pode abençoá-lo, fazendo um pacotão de fraldas, né, e abençoar aquela família. Os irmãos vão receber algumas mensagens para ver como que nós podemos fazer isso, e a situação dele é bem precária, e a gente pode abençoar nosso irmão, tá bom? Oremos por eles. Não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão. Deus abençoe nossos irmãos que nos visitaram hoje. Em nome de Jesus, vão com Deus. A paz do nosso Senhor. Amém, meu povo. Obrigado. Em nome de Jesus. Aí.